Então vamos dar início ao estudo da termologia, seus conceitos iniciais. Meu nome é professor José Sobral. Esse estudo da medida da temperatura, né, é o que vocês vão fazer primeiramente. Temos três instrumentos de medida da temperatura que vocês conhecem, né, por aí. O primeiro é o termômetro analógico, né, que tem um bulbo de mercúrio líquido que faz a medida da temperatura. Aqui no meio você vê um termômetro a laser e do outro lado você vê um termômetro também analógico. É um termômetro de parede, né, usado para medir a temperatura ambiente, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, o que vem a ser termologia? A termologia é uma expressão que ela tem aqui um prefixo, termo, e um sufixo, logia. O prefixo termo significa que temperatura, enquanto que o sufixo logia significa estudo. Então, estudo da temperatura, não é isso? Ou seja, é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao aquecimento e resfriamento dos corpos. O conceito fundamental da temperatura é um conceito que, para você entender esse conceito, né, era necessário que vocês aprendessem um conceito visto no primeiro ano, que é a energia cinética. Energia cinética é energia de movimento, nada mais é do que energia de movimento. Significa dizer que quanto maior a velocidade de um corpo, maior é a energia cinética atribuída a esse corpo. Por outro lado, quanto menor for a velocidade desse corpo, menor é a energia cinética atribuída a esse corpo. No caso de moléculas, né? No caso aqui de moléculas, a energia cinética das moléculas de um corpo é o que a gente chama de agitação térmica, tá? A energia cinética das moléculas do corpo é o que a gente chama de agitação térmica, constitui realmente a energia térmica. Então, essa energia térmica é a energia cinética das moléculas do corpo. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas do corpo. Temperatura ela é proporcional à energia cinética. O que é que isso significa dizer? O valor da temperatura está associado ao nível de agitação das partículas de um corpo. Portanto, quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação das moléculas do corpo. Significa dizer que, energia cinética, como eu falei, é energia de movimento do corpo. Quanto maior for a agitação dessas moléculas, quanto maior for a agitação dessas moléculas, significa dizer que a energia cinética é maior. E, portanto, a temperatura é a medida desse grau de agitação, né, das moléculas. Ou seja, quanto maior for a agitação térmica das moléculas, maior é a temperatura. Por outro lado, quanto menor for a agitação térmica das moléculas, menor é a temperatura. Então temos aqui duas animações. Na animação da esquerda temos moléculas dentro de um recipiente com termômetro. Termômetro aqui para mim, esse termômetro mede o grau de agitação dessas moléculas. Por quê? Porque essas moléculas elas transferem energia para o termômetro, né? E o termômetro mede esse grau, né? Vai medir esse grau energético das moléculas. Então, né, as moléculas, no primeiro caso aqui, nessa primeira animação, estão menos agitadas do que as moléculas da segunda animação. Então, significa dizer que, com isso, significa dizer que a temperatura dessas moléculas da primeira animação é menor do que a temperatura das moléculas da segunda animação. Pode prestar atenção nisso aqui, que a temperatura desse primeiro recipiente está a cerca de 328 Kelvin. E do outro lado aqui, da outra animação, a temperatura desse sistema aqui está 809 Kelvin. Então veja que tem uma diferença grande, não é isso? Por quê? Porque a temperatura aqui desse sistema aqui, né, está bem maior do que a temperatura da animação da esquerda, ou seja, o grau de agitação das moléculas desse segundo recipiente está bem maior do que o grau de agitação das moléculas do primeiro recipiente, tá? Então, com isso, a temperatura da segunda animação aqui, do segundo recipiente, a temperatura do segundo recipiente está maior do que a temperatura
do primeiro recipiente, ou seja, o grau de agitação das moléculas do segundo recipiente é maior do que o grau de agitação das moléculas do primeiro recipiente. E que vem a ser equilíbrio térmico. Então, os corpos quando eles estão próximos uns aos outros, eles trocam energia sob a forma de calor. E quando há essa troca, depois de um tempo, tá, ó, só o corpo A está próximo do corpo B. Então, se a temperatura do corpo A está maior do que a temperatura do corpo B. Então, está fluindo o calor do corpo A para o corpo B. O calor sempre vai fazer esse caminho, né? Naturalmente, ou seja, espontaneamente, o calor sempre fará esse caminho de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, ou seja, do corpo mais quente para um corpo mais frio, tá? Então, depois de um tempo, o que vai acontecer? Essa troca de calor entre A e B vai acabar, vai terminar. Quando os corpos A e B não trocam mais calor, significa dizer que eles estão agora com a mesma temperatura. Então, a temperatura do corpo A vai se igualar à temperatura do corpo B, né? Então, isso que a gente chama de equilíbrio térmico. E esse equilíbrio térmico ocorre quando a temperatura dos corpos se iguala, ou seja, possui o mesmo valor. Tá? Se a temperatura dos corpos se iguala, então porque não existem mais trocas de calor. Estados de agregação da matéria. Conhecemos 3 na prática, não é isso? Mas na verdade existem 5. Existem 5 estados de agregação da matéria. É que no estudo de ciências, né, é mais visado os 3 primeiros estados de agregação da matéria, né, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Mas tem um quarto estado da matéria, que é o plasma. Um exemplo de plasma é um gás bem incandescente, né? É como se fosse uma sopa de prótons e elétrons, né? E esses prótons e elétrons não estão assim, não estão bem ligados eletrostaticamente. E o quinto estado da matéria é o condensado de Bose-Einstein. Esse condensado de Bose-Einstein é um nome muito comprido, né? Ele é feito em laboratório, né? Em laboratório bem equipado, bem moderno, né? Então nós só vamos usar só os primeiros estados da matéria, ou seja, o estado sólido, líquido e gasoso. A diferença entre eles é o quê? Entre o sólido com o líquido e gasoso. Qual a diferença entre eles? Há uma diferença de volume e forma, né? Entre eles, né? Primeiramente, as moléculas no sólido, como vocês estão vendo aqui, ó, com essa primeira animação, as moléculas do sólido estão bem juntinhas, mas existe um certo movimento, né, de umas moléculas em relação às outras. No estado sólido, o volume de um sólido e a forma dele são definidos. E as forças de coesão entre as moléculas são muito intensas. Então veja que as moléculas aqui no estado sólido, essas forças de coesão são mais intensas. O que é uma força de coesão? São forças de atração, na verdade. Né? São as forças que prendem umas moléculas às outras, ou uns corpos aos outros, tá? Então aqui no caso do sólido, as forças de coesão são mais fortes do que as forças de coesão das moléculas no líquido e são mais fortes do que as forças de coesão das moléculas no gasoso. Né? Olha a diferença aqui. Das moléculas do sólido, das moléculas do líquido, das moléculas do gasoso. Né? Então o sólido possui seu volume definido, seu volume e sua forma definida. Né? Ou seja, se você pega um copo, o seu volume continua o mesmo, tanto antes como depois que você pegou nele, e também a sua forma, ele continua com a sua mesma forma, né? Mesmo quando você pega o copo, ou quando você deixa ele sobre a mesa, né? Enfim, é a propriedade que tem, né, do sólido, né? A dureza, né? A dureza do sólido é uma das propriedades, né, de um sólido. Então a sua forma permanece constante, né? Mesmo quando você pega esse copo, ou solta, enfim, faz o que você quiser. Menos quebrar, né? Claro. Já no líquido possui volume definido, só que a diferença do líquido para o sólido existe também aqui, ó, em relação à forma. Ó.
O líquido ele possui volume definido. Então, se você tem um litro de água e pega esse litro de água de uma garrafa e põe dentro de uma jarra, esse litro de água continua com o mesmo volume. É o mesmo litro de água o tempo todo. Mesmo que você troque, né, de recipiente, né, que você retire da garrafa e divida em vários copos, né, e derrame esse líquido dentro de vários copos. O seu volume continua sendo o mesmo. Agora, a forma que esse líquido assume depende do recipiente que o contém. Como é isso? Bom, se você colocar água dentro de uma garrafa, essa água vai ter a forma de uma garrafa, tá? Agora, se você pegar essa água e colocar dentro de uma bola de assopro, se você pegar essa água e botar dentro de uma bola de assopro, essa água vai assumir uma forma de uma bola de assopro, né? Aquela forma bem, meio esférica, né? Ou seja, o líquido ele assume a forma do recipiente que o contém. Se você pegar a água e põe que está dentro de uma garrafa, ele assume a forma de uma garrafa. Quando você pega essa água, põe dentro de um copo, essa água vai assumir a forma de um copo. Então, o volume permanece o mesmo, o volume o volume ele sempre continua com o mesmo volume, né? O líquido, e a sua forma vai depender do recipiente onde esse líquido está. E as forças de coesão entre as moléculas ainda são apreciáveis, ou seja, ainda existem, né? Aí, tá vendo aqui, ó? As forças de coesão das moléculas no líquido, né, são menos intensas do que as forças de coesão dessas moléculas quando elas estão no sólido. Ou seja, no líquido, essas moléculas estão mais soltas, né? Que vocês estão vendo, né? Ou seja, as forças de coesão são mais fracas, né, em relação ao sólido. E no gasoso, agora sim, né, no gasoso, não possui nem forma e nem volume definido, né? Nem volume e nem forma definido, né? Ou seja, esse gás, o gás é o terceiro estado da matéria, em que o seu volume vai mudar, por exemplo, quando você aumenta ou diminui a pressão desse gás, tá? Quando você aumenta ou diminui a pressão desse gás, o seu volume se modifica, ou então a temperatura também. Se você modificar a temperatura desse gás, o seu volume também vai se modificar. E esse gás, ele assume o volume e a forma do recipiente que contém, também, do mesmo jeito como no líquido. E as forças de coesão entre as moléculas do gasoso são menos intensas ainda. São menos intensas. Tá vendo a diferença, né? Tá vendo a diferença os graus de liberdade das moléculas do gasoso em comparação com os graus de liberdade das moléculas do líquido, né? Ou seja, no gasoso as moléculas são mais soltas ainda, entendeu? Ou seja, as forças de coesão existem, tá? Existem, sim. As forças de coesão ainda existem, só que elas são muito fraquinhas. As forças de coesão entre as moléculas no gasoso são mais fraquinhas ainda, né? Ou seja, são menos intensas ainda, né? Por isso que você tem as moléculas se movimentando esse movimento aqui bem doido aqui, meio, né? Para cima e para baixo, né? Bem rápido, né? Ou seja, as forças de coesão são menos intensas, ou seja, muito fraquinhas, mas que elas existem, né? Mas são muito fraquinhas. E se você o gás, ele assume a forma do recipiente que contém também, né? Se você pegar gás e conseguir colocar esse gás dentro de uma garrafa, esse gás vai assumir a forma de uma garrafa. Por outro lado, se você pegar o gás que está dentro dessa garrafa e colocar dentro de uma bola de assopro, esse gás vai assumir a forma de uma bola de assopro. E o seu volume muda, e o seu volume também muda também, porque depende do quê? Da pressão que você aplica sobre esse gás, e o seu volume também depende do quê? Da temperatura com que está esse gás. Já o estado plasma e o estado condensado de Bose-Einstein já são coisas assim mais complicadas. Aí já é mais visado no ensino universitário, né? Se alguém quiser aprender sobre o plasma e sobre o condensado de Bose-Einstein, vai ter que cursar engenharia ou física na universidade. Portanto, nós só vamos tocar só nesses três estados de agregação da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Termômetros, né? Então, os termômetros são os instrumentos usados
na determinação da temperatura de um corpo. E um termômetro comum deve ter uma substância termométrica que varia seu volume ao sofrer uma variação de temperatura, como o mercúrio, por exemplo, em uma escala que registrará o valor correspondente da temperatura, tá? Então no caso, o termômetro que esse texto está se relacionando, ele está se relacionando mais a esse termômetro aqui do meio, né? Que é o termômetro analógico, tá? Que foi o primeiro termômetro, né, a ser construído, né? O primeiro termômetro a ser construído foi esse aqui, ó, o termômetro analógico. Ah, esse aqui também. São esses termômetros analógicos aqui, tanto esse como esse aqui, tá? Então, para eles funcionarem, precisa de uma substância termométrica. Esse líquido aqui, ó, que é o mercúrio. Tanto aqui dentro como aqui, ó, e também aqui dentro tem um mercúrio também, tem um mercúrio aqui dentro também, tá? E como é que é isso? Esse mercúrio dentro de um bulbo de vidro, o que vai acontecer com ele? Quando esse mercúrio começa a sofrer variação de temperatura, esse mercúrio ele vai o quê? Se dilatar, tá? Quando o mercúrio receber calor, ele vai o quê? Vai se dilatar, ou seja, vai se expandir em todas as dimensões. Como esse mercúrio ele não tem como ir para a direita, nem ir para a esquerda e nem para baixo, ele vai fazer o quê? Vai que subir, né? Vai subir, né? Porque o único grau de liberdade que ele tem aqui qual é? Subir, né? Então, onde ele subir, onde ele parar, aonde essa coluna de mercúrio parar, é onde vai ser registrado a temperatura que está perto de uma escala aqui, né? Qualquer uma dessas duas escalas aqui, tanto a escala Celsius como a escala Fahrenheit, tá? Aonde a coluna de mercúrio parar, né? Que convergir com uma das duas escalas, tanto a escala da esquerda como da direita, né? É nesse ponto que você vai medir a temperatura do sistema. Aqui nós temos o termômetro clínico, que utiliza o mercúrio também. Já esse termômetro de cima, que vocês veem muito por aí, né, quando a gente vai entrar no supermercado, qualquer coisa, ele é um termômetro a laser. Ele não tem uma substância termométrica, não tem. Tá? Ele é meio complicadinho para a gente lidar com ele, assim, fazer um estudo bem aprofundado dele, porque é o seguinte, o laser, o laser, quando você dispara um laser, esse laser é só para determinar a distância mínima e máxima, a distância certa, né? A distância mínima que tem que estar o termômetro do corpo, né? Que queira medir a temperatura. Então o laser é só para quando o cara aperta o botão, né? Que dispara um sinalzinho, é só para parar, não é? A distância mínima que ele tem que estar do corpo, né? Que é para ele registrar a temperatura. E é o seguinte, os corpos, né? Todos os corpos emitem radiação infravermelho. Radiação infravermelho é o calor. Essa radiação infravermelho vai ser convertida em energia elétrica e essa energia elétrica vai ser examinada por uma cálculos numéricos, né, cálculos numéricos dentro do aparelho, que corroboram com uma certa lei matemática e vai dar a leitura da temperatura do corpo. Né? Então, o laser é só para determinar a distância mínima que tem que estar, não é que esse termômetro vai estar do corpo, né, que ele medir a temperatura. Né? Não é o laser que faz a medida da temperatura, não é o laser que faz a medida da temperatura, ele só demarca a distância. Então, aí o que vai acontecer? O termômetro vai captar o calor do corpo, né, que é a radiação infravermelho. Essa radiação vai ser convertida em energia elétrica. Essa energia elétrica vai passar por cálculos numéricos que corroboram com uma certa lei matemática, né, e vai dar a temperatura, né? Vai dar a temperatura. É um sistema meio complicadinho aí, tá? A gente não pode estudar ainda esse tipo de coisa. Esse termômetro a laser é uma coisa nova, né, do dia a dia, né? Uma tecnologia recente. Esse aqui é o termômetro industrial, né, que usa pressão, né, que utiliza a pressão para a pressão de um gás, né, que se utiliza da pressão de um gás para medir a temperatura, né, dos aparelhos. Função termométrica é uma fórmula matemática, né, uma fórmula matemática que você relaciona
os valores da, da temperatura com da grandeza termométrica. Ele relaciona os valores da grandeza termométrica com os valores da temperatura. É a fórmula matemática. Os pontos fixos são aqueles pontos que nós usamos como referência. São sistemas cujas temperaturas são invariáveis no decorrer do tempo e que podem ser reproduzidos facilmente quando necessário. São pontos que nós usamos de referência, né? Um desses pontos fixos é o ponto do gelo, que é o ponto que é a temperatura em que o gelo se transforma em água, que é a fusão, né? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, sob pressão normal, né? De 1 atm. Esse 1 atm é uma medida de pressão atmosférica, né? Esse 1 atm é equivalente a 100 mil newtons por metro quadrado, que é a pressão atmosférica normal, né? Então, o ponto de gelo é o ponto em que o gelo se transforma em água, a temperatura com que o gelo se transforma em água. É um desses pontos fixos. E tem um outro ponto fixo que é o ponto do vapor, que é a temperatura de ebulição da água sob pressão normal, de 1 atm também. A ebulição da água, né, a passagem do estado líquido para o estado vapor. É um dos pontos fixos que se utilizam, esses pontos fixos, ponto do gelo e ponto do vapor, são pontos necessários, né? São pontos que são necessários para criar as fórmulas matemáticas, né? As funções termométricas, como a escala Celsius e a escala Fahrenheit. A escala Celsius aqui adota os valores de 0 a 100 graus Celsius para os pontos de gelo e o ponto do valor respectivamente, ou seja, 0 graus Celsius é o ponto do gelo, tá? É a temperatura com que o gelo se transforma em água, e 100 graus Celsius é o ponto do vapor, né? Ou seja, a temperatura com que a água se transforma em vapor. E a escala Fahrenheit adota os valores 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit para o ponto do gelo e o ponto do vapor, respectivamente. Esses 32 e 212, esses valores foram utilizados, né, por um cara chamado Daniel Fahrenheit. Até hoje não se tem assim, não se descobriu, né, o porquê, né, que esse Daniel Fahrenheit, né, utilizou, né, 32 e 212. Foi uma convenção assim meio louca, né, que esse cara usou, né, para criar a escala que leva o nome dele e que é usada, né, por essa escala Fahrenheit. Ela é usada, parece que em 4 países só no mundo, né, os países que falam inglês: Estados Unidos, Inglaterra, País de Gales, Irlanda. Parece que são 4 países que utilizam essa escala Fahrenheit. E o restante dos países mede a temperatura na escala Celsius. Como o Brasil, né? Brasil, a maioria dos países da Europa, toda a América do Sul, né? Enfim, Japão, todo mundo usa a escala Celsius. É só 4 países que ainda insistem em usar a escala Fahrenheit. As escalas termométricas em uso, existem mais escalas termométricas, sabe? No mundo existe um monte de escalas termométricas, mas as que são mais usadas são essas aqui: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Essa escala Kelvin aqui é a escala do Sistema Internacional de Unidades. A escala Celsius é a escala mais usada no mundo, a escala Fahrenheit é a escala dos países que falam a língua inglesa e Kelvin é a escala do Sistema Internacional de Unidades. Então, a escala Celsius foi uma escala construída tomando-se como referência a temperatura do gelo fundente, né, como um primeiro ponto fixo, e a temperatura do vapor d'água em ebulição como segundo ponto fixo, atribuindo para esses dois pontos os valores 0 graus Celsius, que é o valor com que o gelo se funde, né, ou seja, ele se transforma em água, e 100 graus Celsius, que é a temperatura com que a água entra em ebulição, né, ou seja, transforma em vapor. Então esse cara, o cara que criou a escala Celsius, né, o Wander Celsius, nasceu em 1701 e morreu em 1744. Morreu novo, né? Porque naquela época, né, nesse século, a expectativa de vida era bem baixa, né? A expectativa de vida era bem baixa. Então o cara morreu novo aí, né? Com 43 anos. Wander Celsius, o cara que criou a escala Celsius. A outra escala Fahrenheit. Existem várias versões, então, né? Existem várias versões para a construção da escala Fahrenheit, mas nenhuma delas confirmada, tá vendo? Porém, sabemos que nessa escala o ponto de gelo fundente
e o vapor d'água em ebulição são registradas com os valores 32 graus Fahrenheit e 202 graus Fahrenheit, ou seja, 32 graus Fahrenheit é a temperatura com que o gelo se transforma em água, que é um ponto fixo, né? Que é o primeiro ponto fixo, e o segundo ponto fixo é 212 graus Fahrenheit, que é a temperatura com que a água se transforma em vapor. E foi criado por esse cara aí, né? O Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel Gabriel Fahrenheit nasceu em 1686 e morreu em 1736. Foi esse cara que criou, né, essa escala que leva o sobrenome dele e que somente os países de língua inglesa que usam. A terceira escala, a escala Kelvin, é a escala do sistema, é a escala oficial do Sistema Internacional admitida para a temperatura termodinâmica, onde o valor correspondente ao gelo fundente é 273,13 Kelvin e para o valor da água em ebulição é 373,13 Kelvin. É também chamada de escala absoluta ou científica, pois define, pois de, pois define como 0 Kelvin, o zero absoluto, né? Ou seja, a temperatura teórica em que as partículas que compõem o corpo estariam paralisadas. Ó, estariam paralisadas, tá? Como é que é isso? Ó, que foi criado por esse cara, William Thomson. William Thomson, esse velho aqui, tá? Nasceu em 1824 e morreu em 1907. Ele, por que esse nome Kelvin tem a ver com ele, né? É porque esse William Thomson era um cara das ciências incrível, né? Ele era um cara das ciências incrível. O cara da ciência experimental era esse cara, era William Thomson. Então esse cara, ele instalou um cabo telegráfico, né, porque naquele tempo comunicação era através de telégrafo, né? Ele era inglês, né? Então ele instalou a equipe dele instalou esse cabo telegráfico que atravessava o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico, ó, tenha calma, tá? Ou seja, veja bem, é, que parte do Oceano Atlântico é esse? É entre a Inglaterra e a França, né? Porque passa o Cabo da Mancha, né? É uma o Cabo da Mancha, né? É onde entra o Oceano Atlântico, né? E uma pequena parte do Oceano Atlântico, né? Ou seja, que essa região, né? É a região que liga a Inglaterra e a França, ou seja, bem pertinho, né? Bem pertinho. E ele instalou esse cabo telegráfico, né, para ficar debaixo do mar, né? No fundo do mar. No fundo do mar, né? Para você ver, né? Então, quando ele fez esse feito, né? Quando ele fez esse trabalho, a rainha da Inglaterra, no tempo, né? Gostou do trabalho dele, né? A rainha da Inglaterra, né, naquele século, gostou do trabalho dele e condecorou ele, né? Condecorou ele como Sir Kelvin. Sir Kelvin, tá? Aí Sir Kelvin, ele fez essa escala Kelvin, né? Em que a temperatura de fusão do gelo é 273,13 Kelvin e o da água em ebulição é 373,13 Kelvin. E ele fez essa escala, né? Ele já sabia, né, que o grau de agitação das moléculas mede a temperatura, né? Ele queria se basear no, ele queria basear a escala dele nessa coisa do grau de agitação das moléculas, então ele teorizou, né? Ele teorizou, pô, se as moléculas estão sempre agitadas, né? Quanto maior a agitação das moléculas, maior é o grau da temperatura. Então eu vou basear a minha escala termométrica numa adotando como referência um ponto zero, né, chamado zero Kelvin. Nesse ponto zero Kelvin, ele baseou esse zero Kelvin como sendo o estado em que as moléculas estariam o quê? 100% paradas, ou seja, sem movimento nenhum. Então, no momento que essas moléculas começarem a ganhar uma agitação, então vai ser o quê? Vão ser valores maiores do que zero, né? 1, 2, 3, 4. Quanto maior o número, significa dizer que o grau de agitação das moléculas está maior, né? Está maior. Então ele teorizou esse zero Kelvin como sendo o estado teórico, ó, estado teórico em que as moléculas estariam 100% paradas. Mais tarde se descobriu que não existe esse estado. Não existe esse estado em que as moléculas estariam 100% paradas, ou seja, zero Kelvin é chamado de estado inatingível, tá? Zero Kelvin é conhecido também como estado inatingível, porque na natureza não existe esse estado. Mas a fórmula ficou, né? A fórmula que ele criou, né, continua sendo usada, né?
Mas não está errado, né? Só a referência como ele usou, a referência que ele usou, né, de que 0 Kelvin é o estado que as moléculas estariam 100% paradas, né? É um raciocínio meio equivocado, né? Na época dele, né? Mas essa fórmula ainda continua sendo usada até hoje. Então, converter escala Celsius em escala Fahrenheit. Vamos lá. Temos aqui dois termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Temos aqui os pontos fixos na escala Celsius, né, que é de 0 a 100, e os pontos fixos da escala Fahrenheit, que é de 32 a 212. Eu vou chamar isso aqui, ó, esse símbolo aqui parece um O, mas é um teta, é uma letra do alfabeto grego, tá? Essa letra do alfabeto grego vai simbolizar a temperatura, tá? Então, Teta C significa temperatura na escala Celsius, enquanto que Teta F significa temperatura na escala Fahrenheit, tá bom? Teta, não esqueçam, tá? Parece um O, mas o nome dessa letra é Teta. Teta C, temperatura na escala Celsius, Teta F, temperatura na escala Fahrenheit. Então, como é que a gente cria essa fórmula que relaciona essas duas escalas? É através do mesmo o método matemático que você usar para Celsius, você vai usar o mesmo método matemático para Fahrenheit e vai igualar, né, essas relações matemáticas entre eles. Como é que é isso? Usando os pontos fixos. Então vamos lá. Vamos usar o método da interpolação linear, né? Como é que é esse método da interpolação linear? Você faz o quê? Você pega esse θc é o quê? Significa temperatura na escala Celsius, tá? θc significa dizer que cada ponto aqui da escala Celsius é uma temperatura na escala Celsius. Então você pega θc menos o ponto fixo de baixo, que é zero, né? Ó, θc, θc menos o ponto fixo de baixo, que é zero, tá aqui, ó, tá aqui, θc menos zero, e vai ser dividido, né? Dividido, essa barra grande aqui, né? Dividido pelo ponto fixo de cima menos o ponto fixo de baixo, tá? Ponto fixo de cima menos o ponto fixo de baixo, ou seja, 100 menos zero. Aí você põe um igual, né? Que é para esse igual relacionar com da escala Fahrenheit, né? Então o que você fez aqui na escala Celsius, você vai fazer a mesma coisa aqui agora com a escala Fahrenheit, depois que você colocou igual, tá? Igual, vamos lá, escala Fahrenheit, faz o quê? θF, que é a temperatura na escala Fahrenheit, significa dizer que cada ponto desse termômetro na escala Fahrenheit é uma temperatura na escala Fahrenheit, então vai ser θF menos o ponto fixo de baixo, que é 32, então fica θF menos 32, e isso vai ser dividido, né, por quem? Pelo ponto fixo de cima menos o ponto fixo de baixo, 212 menos 32. Então vamos lá, vamos terminar essa escala. θc menos zero é θc. 100 menos zero é 100. Igual θf menos 32, continua θf menos 32, porque θf é uma incógnita, né? É uma incógnita, continua θf menos 32, sobre 212 menos 32, 212 menos 32 dá 180. Essa fórmula já poderia parar por aqui. Estaria certo, né? Você poderia converter uma temperatura na escala Fahrenheit para a escala Celsius com essa fórmula aqui, que daria certo, sem problema. Só que trabalhar com esses números aqui que estão embaixo, são números grandes, né? 100, 180, são números grandes e eles podem ser simplificados. Eles podem ser simplificados. Se você for simplificar de 2 em 2, em 2 em 2, você vai demorar muito, né, para acabar essa simplificação. Então o que é que você faz? É melhor você tirar o MDC, que é o máximo divisor comum de 100, e o máximo divisor comum de 180. Né? Tira o máximo divisor comum entre 100 e 180. Aí, depois que você tirar esse MDC, né, que é o máximo divisor comum, você descobre que o máximo divisor comum de 100 e 180, né, o máximo divisor comum de 100 e 180 é quem é 20, ou seja, 180, 100, 100 e 180 podem ser simplificados de vez por quanto? Por 20, que dá quanto? Esse 100 dividido por 20 dá quanto? Dá 5, né? Lá embaixo. 5 lá embaixo. E 180 dividido por 20 dá 9. Está aí a fórmula de uma forma prática, né? E mais fácil, né? Essa é uma fórmula prática e mais fácil que você utiliza para converter a temperatura da escala Celsius para Fahrenheit, não vice-versa.
E relacionar a escala Kelvin com a escala Celsius? É essa fórmula aqui. Temperatura na escala Kelvin, a gente vai sempre usar por T mesmo, não vai ser teta Kelvin não, tá? A gente não precisa mais usar aquele teta para se referir ao Kelvin não, tá? Toda vez que a gente for se referir à escala Kelvin, não precisa usar o teta, só usa o T maiúsculo, tá? Só usa o T maiúsculo e o K, né? Ou seja, temperatura Kelvin, ou então T sozinho, né? T maiúsculo sozinho, sem esse K, desculpa, eu falei que, né? Sem esse K, né? Então podia ser só T maiúsculo, né? Se for só T maiúsculo, né, já significa a temperatura na escala Kelvin. Mas eu botei esse K de Kelvin aqui, né, que é para ninguém esquecer, tá? Então temperatura na escala Kelvin vai ser igual a quê? Temperatura na escala Celsius mais 273. Esse número ele é constante, tá? É da fórmula mesmo, tá? Então, como é que é esse número, né? Como é que é esse número? A escala absoluta Kelvin adota a origem no zero absoluto, né? Estado térmico em que cessaria a agitação térmica. Né? Então isso foi um equívoco da época, né? Em que foi feita essa fórmula. Mas mesmo assim essa fórmula ainda está certa. Essa fórmula está certa. Né? Só essa definição de que zero Kelvin é a temperatura... Zero Kelvin seria o estado em que as moléculas estariam 100% paradas. Né? Era um conceito equivocado da época, que na verdade não existe esse estado, né, em que as moléculas estariam 100% paralisadas, né? O que existe, aquilo que existe de mais lento no universo, para gente, para o nosso ver, né, com nossos olhos, ainda é muito rápido, né? Ainda é uma coisa muito rápida, né? Se você for ver com os seus olhos, né? Não, a agitação molecular é uma coisa rápida, né? Quando ocorre. Sua unidade, né, que é a Kelvin, K de Kelvin, e não graus Kelvin, tá? Quando você calcular uma temperatura em Kelvin, você não vai botar mais grau Kelvin não, tá? É só Kelvin mesmo, K de Kelvin. Tem extensão igual a do grau Celsius, tá bom? Tem extensão igual a do grau Celsius. O Kelvin é a fração de 1 sobre 273,16 da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água, ou seja, é definido de tal modo que o ponto triplo da água é exatamente 273,3. Esse ponto triplo da água é uma temperatura, né? Ó, que temperatura é essa? É uma temperatura com que a água ela se comporta nos três estados ao mesmo tempo, ou seja, essa água, como é que deve ser, né? Pois até hoje ainda não conseguiu ninguém ainda conseguiu reproduzir isso em laboratório, né? Ninguém até hoje conseguiu reproduzir isso em laboratório, né? De que fazer com que a água se comporte nos três estados, né? Ou seja, no estado sólido, líquido e vapor, né? Ao mesmo tempo, Até agora ninguém conseguiu reproduzir isso em laboratório. Então, o ponto triplo da água é um estado bem complicadinho, né, de se reproduzir na prática, né? E tá aqui a relação, né, entre as escalas, né, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? 100 graus Celsius se relaciona com 212 graus Fahrenheit, como também se relaciona 373 Kelvin. Por que 373 Kelvin? Ah, na fórmula a gente só usa só 273, tá? Aí não vai utilizar esse 273,16 não, tá? Porque botar o vírgula 16 aí para vocês ficar, para o estudante de ensino médio fica mais complicadinho. Então, na escola, né? Na escola, no ensino médio, a fórmula só é até isso aqui mesmo, tá? Até só 273 mesmo, que é para não complicar muito para o estudante, tá? Então, na verdade, essa fórmula seria como? Seria θc mais 273,16, tá? Seria θc mais 273,16. Mas só que para não ser muito complicado, né, tira esse vírgula 16, né? Que é para o estudante do ensino médio. E esse aqui, ó, esse 373 Kelvin, né? É porque o quê? Se você colocar no lugar desse θc, se no lugar desse θc, você colocar 100, né? Ó, 100 mais 273 dá quanto? Dá 373, né? Tá vendo? Então, por isso que 373 se relaciona com 100 graus Celsius, né? E se relaciona com 212 graus Fahrenheit. E 273 Kelvin se relaciona com 0 graus Celsius, né? Porque no lugar de θc, se colocasse um zero, né? 0 mais 273 daria quanto? Daria 273 Kelvin, ok? Bom, agora vamos resolver exemplos.
de termologia, né? Vamos agora resolver exemplos de conversão de temperaturas entre a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A letra A pede que você converta 55 graus Celsius em graus Fahrenheit. É só você recorrer à fórmula de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit, ok? Como nós temos que achar quantos graus Fahrenheit, né, seriam esses 55 graus Celsius, né? Então temos que achar quem? Temos que achar θF, né? Então o nosso trabalho agora é achar θF, né? Que nem que a gente converta 55 graus Celsius, né? Então esse θC quem é 55 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então temos que achar esse θF. Então no lugar de θC você coloca quem? Coloca os 55 sobre 5 igual a θF menos 32 sobre 9. Você repete, né? Repete o segundo membro aqui, né? Depois do igual. Agora que se faz, 55 dá para dividir por 5, vai dar uma divisão exata, né? Dá quanto? Dá 11. 11 igual a quanto? θF menos 32, está aqui, sobre 9. Você dividiu 55 por 5, né? Que deu 11. O denominador do 11 é quem é 1, né? É 1. Então, para nós acharmos esse θF, fazemos como? θF menos 32 vezes 1, né? Que é o denominador do 11, né? Você faz aquela cruzadinha, né? Aquela cruzadinha, né? θF menos 32 vezes 1, né? Que é o denominador do 11, dá quem? Dá θF menos 32 igual a quem? A 11 vezes 9, né? Porque é esse vezes esse, né? 11 vezes 9 igual a θF menos 32 vezes 1, né? Então fica θF menos 32 igual a 9 vezes 11. 9 vezes 11 é fácil, né? Resultado, dá 99. Então, repete, θF menos 32 igual a 99. Passando menos 32 para o outro lado do igual, fica mais 32. E o resultado vai dar quanto aqui? 99 mais 32 dá quanto? Dá 131 graus Fahrenheit. Então, como é que você interpretar isso? Que 55 graus Celsius é o mesmo estado térmico que 131 graus Fahrenheit. Ou seja, essas duas temperaturas estão relacionadas, né? E é o mesmo estado térmico, né? Ou seja, se a temperatura de um corpo der 55 graus Celsius, na escala Fahrenheit vai ser quanto? 131 graus Fahrenheit. Segundo exemplo, converter, fazer o sentido oposto aqui, né? Converter graus Fahrenheit em graus Celsius. Então você apela para a mesma fórmula, né? De conversão entre as duas escalas, né? Celsius e Fahrenheit. 77 graus Fahrenheit seria quantos graus Celsius, né? Então, esses 77 graus Fahrenheit é quem? É θF, né? Então, você vai pegar esses 77 graus Fahrenheit e colocar no lugar de θF, qual é a nossa missão agora, qual é o nosso trabalho? Achar θC, né? θC é esses graus Celsius que desejamos encontrar. Então, vamos lá. θF, no lugar de θF é quem? 77, né? Então, vamos lá. θC sobre 5, repete, né, igual. No lugar de θF aqui em 77 menos 32 sobre 9. 77 menos 32 dá quanto? Dá 45. Então, θC sobre 5 igual a 45 sobre 9. Que aí você faz aquela cruzadinha de novo, né? Aquela regra de 3, né? 9 vezes θC, 9 vezes θC, que dá 9 θC, igual a 5 vezes 45. Está aqui. Tá? Então, 9θC igual a 5 vezes 45 dá quanto? Dá 225. Isso aí vai terminar como aqui? θC vai ser igual a 225 dividido por 9, que dá quanto, gente? Que dá 25 graus Celsius. Logo, como é que você interpreta isso? 77 graus Fahrenheit está relacionado com 25 graus Celsius. É o mesmo estado térmico, tá? Só que com leituras diferentes, tá? Se a temperatura de um corpo der 77 graus Fahrenheit, na escala Celsius, esse mesmo corpo tem uma temperatura de 25 graus Celsius. E agora a letra C, que pede que você determine a conversão da escala Celsius na escala Kelvin. Né? É bem simples, né? Veja que isso se resolve nesse pedacinho, né, de tela, tá? Então, menos 39 graus Celsius convertendo para Kelvin, o que você faz? Você
apela para a fórmula, né, que converte Kelvin para Celsius, né? Então, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, quem que é menos 39 graus Celsius? Então, temos que achar quem? T Kelvin, né? Temos que achar a temperatura Kelvin, que é o que ele pede, é isso aqui, ó, tá? Então, no lugar desse θc é quem é menos 39, não é isso? Vamos lá. No lugar de θc, menos 39, mais 273. Isso, a diferença entre eles dá quanto, né? O maior número deles é 273, né? O sinal do maior número é quem ganha, né? Você repete o sinal do maior número, tá? E tira a diferença entre os dois. Então, menos 39 mais 273 é quem? 234 Kelvin. Vamos agora a próxima, né? Converter Kelvin em Fahrenheit. Você poderia fazer isso de uma vez só que eu não vou abordar, não é, a fórmula, né? Como é que seria, né, para você converter de Kelvin para Fahrenheit de uma vez só. Não vou abordar isso ainda, né? Eu não vou abordar isso ainda, né? No exercício, né? No próximo exercício, né? Quem sabe, né? Mas para converter de Kelvin para Fahrenheit, primeiro converta de Kelvin para Celsius, né, gente? Né? Converter de Kelvin para Fahrenheit seria uma outra fórmula. Você teria que readaptar aquela fórmula da escala, aquela fórmula que converte Celsius para Fahrenheit. Ia ter que substituir aquele θc, né, pela fórmula, né, que tem a Kelvin. E vamos fazer isso separado, então. Então vamos fazer isso separado. Para converter de Fahrenheit, de Kelvin para Fahrenheit, primeiro converta de Kelvin para Celsius, tá? Primeiro converta de Kelvin para Celsius. Então, T Kelvin, temperatura Kelvin, aqui em 234 Kelvin, tá? Então vamos lá. Primeiro achar θc, né, que é temperatura em Celsius, né? Para converter de Kelvin para Fahrenheit, primeiro converta de Kelvin para Celsius. Vamos ter que achar esse θc primeiro, tá? Então vamos lá. T Kelvin é 234. Então, vamos lá. No lugar de T Kelvin, 234 igual θc mais 273. Então passando θc de um lado, né? 234 para o outro, aí inverte o sinal deles, não é isso? θc passa para antes do igual e fica menos θc, igual 234 passa para o outro lado, fica menos 234. Esse θc está negativo, né? Não pode ficar negativo, você multiplica por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, todo mundo paga o pato, né? Todo mundo muda de sinal, né? Então, quando você multiplica por menos 1, eu não botei aqui menos 1 não, tá? Não achei bem estético fazer isso. Então, quando você multiplica por menos 1, o que era negativo, né? O que era menos θc, o que era antes menos θc, vai ser quem? Mais θc. Igual o que era mais 273 fica menos 273. E o que era menos 234 vai ser mais 234. Então, para eu dar o valor de θc, faço o que agora? Faço o quê? Faço a diferença dos dois, né? Qual deles é o maior número? O maior número é quem? 273, né? Então, tem que repetir o sinal do maior número, que é negativo, a resposta vai dar negativa. Vai dar negativa. E a diferença entre esses dois números, né? 273 menos 274 dá quanto? Dá 39 graus Celsius. Então, θc deu menos 39 graus Celsius. Agora, vamos usar esse resultado para converter agora em Fahrenheit, né? Finalmente, né? Finalmente para converter em Fahrenheit. Então, no lugar de θc, eu já botei direto aqui, tá? Aqui antes aqui era θc. Então, no lugar de θc, quem? Menos 39 sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9. Vamos lá. Então, você já pode dividir aqui, ó, 39 por 5, ou então você faz meios extremos de uma vez, né? Meios extremos. Né? Agora, não esqueça, quando você fizer meios extremos, né, aquela cruzadinha, você multiplicar 5 por θf, você vai ter que multiplicar 5 por 32 também, tá? Não esqueça, senão dá errado. Mas aqui eu preferi fazer o quê? Fazer direto, né? Pegar menos 39 e dividir por 5, né? Isso dá quanto? Temos que achar θf, né? Beleza, né? Quando você pega menos 39 e dividir por 5 dá menos 7,8, tá? Menos 7,8. Igual a θf menos 32 sobre 9, tá? E aí finalmente a gente faz os meios extremos, né? Bem simples, né? Bem simples. Aqui o denominador do menos 7,8 é quem é 1, né?
O denominador de menos 7,8 dá 1, né? Então é θf menos 32 vezes 1 é θf menos 32, está aqui. θf menos 32, né? θf menos 32 vezes 1, que é o denominador do menos 7,8, dá θf menos 32. Igual quem é menos 7,8 vezes 9, tá? Igual a menos 7,8 vezes 9. Então vamos lá, terminar esse negócio. Então para achar θf, né, que é a temperatura em Fahrenheit, θf menos 32 aqui, igual menos 7,8 vezes 9 dá menos 70,2. Menos 70,2. Que passando esse menos 32 para o outro lado, fica mais 32. Então fica θf igual menos 70,2 mais 32. Como esses dois aqui, o maior número é 70,2, né? Então o sinal dele aqui em repete. Então θf vai ser igual a quanto? A menos 38,2 graus Fahrenheit. Então, é a conversão desse menos 38,2 graus Fahrenheit é a conversão de 234 Kelvin para Fahrenheit, que dá menos 38,2. E a letra E, né, dessa primeira questão, né, de converta, é converter Kelvin em Celsius. É a coisa mais fácil, né? Converter de Kelvin para Celsius. Converter de Kelvin para Celsius. Você atenta para a fórmula, né? Temperatura Kelvin igual a θc mais 273. No lugar de temperatura, esse 5.760 Kelvin é quem? TK, né? TK, temos que achar θc, né? Temos que achar θc. Então, no lugar desse TK, vai ser 5.760. 5.760 igual quem? Igual a θc, θc mais 273. θc mais 273. Então, passando um de um lado para o outro, fica θc, passa para o outro lado, fica o que? Menos θc, né? θc, passa para antes do igual, fica menos θc, igual 5.760, né? Que é positivo, passa para o outro lado, fica menos 5.760 e repete o mais 273, porque ele já está lá depois do igual. Ok? O menos θc não pode ficar assim, né? Menos θc não pode ficar assim. Então, o que você faz? Tá bom. Então, o que você faz? Multiplica por menos 1. Quando você multiplicar por menos 1, todo mundo muda de sinal. O que era menos θc passa a ser o que? Mais θc. Igual o que era menos 5.760 passa a ser mais 5.760. O que era mais 273 passa a ser menos 273. Que aí, tirando a diferença, fica 5.467 graus Celsius. Então é essa a conversão de Kelvin para graus Celsius. De Kelvin para graus Celsius dá isso. 5.467 graus Celsius. Segunda questão. Certa escala termométrica adota os valores menos 20 e 580, respectivamente, para os pontos do gelo e do vapor. Tá? Então, uma certa escala termométrica, né? Ou seja, existe essa escala termométrica, né? Mas é uma coisa indeterminada, né? Por causa dessa palavra aqui, certa escala, né? Essa certa aqui, certa escala. É um sujeito indeterminado, né? O sujeito existe, mas ele não está determinado, né? Fala uma certa escala termométrica, ele não diz qual era. Então nós vamos chamar essa certa escala termométrica em escala X, tá bom? Escala X, uma escala E, tá? Então essa escala X adota os valores menos 20 e 580, ou seja, respectivamente, nessa palavra aqui, respectivamente, para os pontos do gelo e do vapor, né? Então quando ele falar respectivamente, é porque esse menos 20 é o ponto do gelo e 580 é o ponto do vapor. Então, o que é que pede essa questão? Que você crie uma fórmula de conversão entre essa escala X, né, essa escala, e a escala Celsius. Então, vamos lá, coloquei aqui as figuras aqui, né, dos dois termômetros, né, do termômetro Celsius com o termômetro da escala X, né, eu botei hipotética aqui, né, mas na verdade é escala X, tá? Escala X. Na verdade seria escala X, tá, gente? Essa escala hipotética é a escala X, tá? Então o que, é que eu faço? Que é essa aqui, né? Que adota os valores menos 20 e 580. Tá? Aqui podia ser a escala X, só que eu me atrapalhei. Beleza. Mas eu não vou parar esse vídeo por causa disso. Então para criar essa fórmula faz o quê? Aquele mesmo jeito como a gente fez para a escala, criar uma fórmula que converte a escala Celsius para a escala Fahrenheit e vice-versa.
Você pega esse θc, né, que é o da escala Celsius, né? θc é temperatura na escala Celsius, menos o ponto fixo de baixo, que é zero, dividido pelo ponto fixo de cima, menos o ponto fixo de baixo. Vamos lá. θc, θ, θc menos zero, né? θc menos zero, dividido pelo ponto fixo de cima, dividido pelo ponto fixo de baixo. Igual, quando eu fizer igual aqui, quando eu botar igual, significa dizer que eu vou fazer o mesmo método agora para quem? Para essa escala x aqui, né? Essa escala x. Como é que eu faço? Θx, aqui, ó, θx, menos o ponto fixo de baixo. O ponto fixo de baixo já está negativo, né? Então, você não põe menos uma vez só, tá? Então, mesmo que o ponto fixo de baixo já esteja negativo, mas aqui não tem que ter um menos só. Não, tem cuidado, viu? Tem cuidado. Esse menos 20 tem que estar dentro do parêntese. E esse outro menos aqui antes é o menos do método, né? Desse método da interpolação linear, né? Que nós usamos, tá? Então é θx menos o de baixo, né? Só que o de baixo já está negativo, você põe de parênteses. Então fica θx menos 20. Dividido pelo de cima, ponto fixo de cima, menos o de baixo, né? Ou seja, 580 menos 20. 580 menos 20 entre parênteses, tá? Aí o que a gente faz agora? θc menos 0, θc, né? θc menos 0, θc. 100 menos 0, 100. Igual θx, agora faz o que com esses dois menos aqui? O que a gente faz com esses dois menos? Menos por menos, mais. E lá embaixo, menos por menos, mais 580 mais 20. 580 mais 20 dá 600. Essa fórmula poderia parar por aqui, né? Você poderia usar ela para converter qualquer número, qualquer valor da escala Celsius para a escala X, ou vice-versa, né, que o resultado dá certo. Só que tem uma coisa. Esses números de baixo, esses denominadores são altos. São valores altos, né? 100 e 600. Você pode simplificar eles dois por um valor máximo. O 100, por exemplo, ó, 100 dá para dividir por ele mesmo, né? Que dá 1. E 600 também dá para dividir por 100. Vamos lá. 100 dividido por 100 e 600 dividido por 100. Que dá quanto aqui? θc, θc, θc sobre 100 dividido por 100 dá 1, né? Você não precisa botar 1 aqui embaixo, não precisa botar. A matemática não deixa que vocês ponham 1 aqui debaixo do θc. Igual a quem? θx mais 20, né? θx mais 20 sobre 600 dividido por 100 dá 6. Essa fórmula aqui, ela está correta, beleza. Só que ela tá em função de θc, tá? Ó, ela tá assim, ó, θc em função de θx, tá? Ou seja, aqui você vai substituir qualquer valor de θx, somar mais 20 e dividir por 6, que o resultado vai dar em θc, né? Ou seja, na escala Celsius. Agora, você pode criar essa fórmula, em função de θx, né? Deixar θx, ou seja, deixar θx em função de θc. Porque aqui nessa fórmula está θc em função de θx. Mas você pode criar a mesma fórmula, né? Deixar θx em função de θc. Porque aqui nessa figura aqui eu botei o quê? Eu botei a figura do termômetro da escala Celsius em primeiro lugar, né? E aí da escala X eu botei depois, né? Mas essa ordem aqui não importa. Essa ordem aqui desses dois termômetros aqui, não importa. Essa escala hipotética poderia estar na frente e o θc poderia estar aqui depois, não tem problema. Não importa, a ordem não importa. Aí só que tem uma coisa, se esse θx estivesse aqui na frente, tá? Então a fórmula ia ser um pouquinho diferente, né? Então, essa fórmula aqui, ó, tanto pode ser dessa forma, né? θc em função de θx, como também você pode fazer o quê? Deixar essa fórmula θx em função de θc. Como? Como é que você faz? Como é que é, professor? Então, você olha, o denominador do θc, o denominador do θc quem é 1, né, gente? O denominador do θc é 1. Aí você faz θx mais 20 vezes 1, dá como? Dá θx mais 20, né? Ele mesmo, não é isso? Porque o denominador do θc quem é 1, né? 1 vezes θx mais 20 é quem? É θx mais 20, né? Repetir aqui, repetir igual, θc vezes 6, ó, aquela cruzadinha, né? Θc vezes 6 dá 6 θc, né?
θc, θc vezes 6 dá 6 θc. E aí, para eu deixar θx em função de θc, aí eu pego esses mais 20 e passo para onde? Para depois de igual, né? Pego esse mais 20, deixo para depois de igual, né? Fica como? Olha lá, fica θx igual o quê? θx igual 6 θc, olha, mais 20 passa para o outro lado, fica menos 20. Olha, presta atenção que essa fórmula aqui, ela cabe bem em uma linha só, né? Essa fórmula aqui, θx igual a 6 θc menos 20, cabe em uma linha só. Ó, bem mais simples do que essa fórmula anterior, né? Mas dá o mesmo resultado, gente. Olha, não significa dizer que essa fórmula está certa e a cima está errada. Não, não é verdade. Elas dão o mesmo resultado, tá? Essas duas fórmulas dão o mesmo resultado. Porém, olha, qual é a diferença entre elas? É que essa fórmula de cima é θc em função de θx. E essa fórmula de baixo é θx em função de θc, tá? Mas elas dão o mesmo resultado, tá? Então, se você quisesse parar por aqui, se vocês tivessem respondido essa questão para mim numa prova e quisesse parar por aqui, está certa completamente. Já ganhou a questão. Agora nós vamos usar a fórmula dessa forma aqui, vamos usar a fórmula dessa forma, que é para converter, qualquer valor na escala Celsius para a escala X. Então vamos lá. Vamos usar essa fórmula para a próxima alternativa, né? Para a letra B, né? Essa foi a letra A. Vamos lá. Letra B. Determine a indicação, né? Porque antes tinha um determine antes, né? Então temos que achar a indicação. Temos que achar a indicação que nessa escala corresponde a mais 20 graus Celsius. Ou seja, se θc, se θc for 20 graus Celsius, θx vai dar quanto? Aí por isso que a gente vai usar aquela segunda fórmula, aquela formulazinha de baixo, né? Que eu me referi. Então vamos lá. Como θx é igual a 6 θc menos 20, né? Aquela fórmula que estava antes da tela, naquela última. Então, no lugar de θc, no lugar desse θc, você vai botar quem? 20, não é isso? No lugar de θc, você vai botar 20. Então, vamos lá. θx vai ser igual a 6 vezes θc, né? 6 vezes θc, θc é 20. Então, vai ser 6 vezes 20. Esse resultado aqui de 6 vezes 20, depois vai ser subtraído por 20, não é isso? Então vamos lá. 6 vezes 20 é quem? 120, né? 120 menos 20. 120 menos 20 é quem, galera? 100 graus X. Tá aí. Tranquilo? Então, com aquela formulazinha de baixo, né, com aquela fórmula pequena, eu converti de graus Celsius para graus X. Tá aí, que pede a letra B. É só isso a letra B. Ok? Terceira questão. Uma questão bem interessante. No deserto do Saara, o maior deserto do mundo, né? Registrou-se certo dia a temperatura de X graus Celsius. Ou seja, uma temperatura indeterminada. É uma pegadinha, na verdade, né? Uma pegadinha. Certo dia registrou-se a temperatura de X graus Celsius, né? Alguém registrou a temperatura na escala Celsius e não quis dizer pra gente, né? Para fazer um mistério, né? Que é pra gente achar essa temperatura na escala Celsius. Aí vem agora, né? Se a escala tivesse sido a Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta que a Celsius. Determine o valor dessa temperatura, tanto na Celsius como na Fahrenheit, tá? Ó, a escala Celsius se mediu X graus Celsius. Ele mediu a temperatura, mas não quis dizer pra gente que temperatura é essa. A gente tem que achar. Se a escala tivesse sido a Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades mais alta que a Celsius. Ou seja, seria o quê? θc mais 72, né? Que é 72 unidades mais alta, né? A leitura seria 72 unidades mais alta que a Celsius. Então, ou seja, vai ser aqui, θc mais 72, não é isso? Então vamos lá. Vamos ter que achar essas duas temperaturas, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Então vamos lá. Como θc é quem? É X, né? Ele falou X graus Celsius, né? Como θc igual a X, né? Que é X graus Celsius. Vamos lá. Na Fahrenheit ele disse o quê? Na Fahrenheit ele disse que o quê? Daria o quê? 72 unidades mais alta que a Celsius, né? Então é quem? É 72 unidades mais X, né? Esse X aqui, que é esse X aqui que é a temperatura Celsius, né? Então é X que é a temperatura Celsius mais 72 unidades, né? Porque ele falou mais alta, né? Se é mais alta que a Celsius, então é mais
mais x, né? Poderia ser 72 mais x ou x mais 72, não tem problema, tá? Se você quisesse deixar 72 mais x, não tem problema, tá certo do mesmo jeito. Então vamos lá usar a fórmula, né, que converte, né, as duas escalas. No lugar do θc, sabe que aqui em cima tinha um θc, né? Que é θc sobre 5, né? θc sobre 5, aí no lugar do θc, ó, no lugar do θc põe quem? X, né? Então é x aqui no lugar do θc. Igual, e aqui tinha um θf, né? Aqui tinha um θf, não era isso, gente? θf, que era θf menos 32, né? Lá em cima era θf menos 32. No lugar do θf, você vai botar quem? X mais 72, ou 72 mais x, tanto faz, tá? Então, no lugar do θf, põe quem? X mais 72 e repete o menos 32. Aí fica uma equaçãozinha de primeiro grau, né? Certo? Aí faz agora mais 72 menos 32, mais 72 menos 32. Esse resultado vai dar o quê? Vai dar positivo, né? Porque o maior número deles dois é 72, né? E repete o sinal do maior número, né? Então vai dar um resultado positivo aqui. Então fica x sobre 5 igual a x mais o que? 40, né? Porque 72 menos 72 dá 40. Sobre 9. Aí a gente faz o que? Né? Uma cruzadinha aqui, né? A gente faz uma cruzadinha aqui. 9 vezes x igual a 5 vezes x mais 40, né? Então lá, 9 vezes x é 9x igual a 5 que multiplica aqui em x mais 40. X mais 40 tem que estar dentro do parêntese, não é isso? X mais 40 tem que estar dentro do parêntese. Daqui você faz o quê? 5 vezes x, mais por mais, que dá mais, né? Ó, mais 5 vezes mais x dá 5x positivo, né? Agora, vamos lá. 9x, repete 9x aqui, igual 5 vezes x, 5x, mais do 5 por mais aqui do 40, né? Mais por mais 5 vezes 40 dá 200. Beleza? Aí você pega agora esse 5x, passa para o lado do igual, né? Antes do igual, pega esse 5x, passa para antes do igual, fica menos 5x, né? Então fica 9x menos 5x. 9x menos 5x igual a 200. 9x menos 5x dá 4x, igual a 200. X é igual a 200 dividido por 4. X é igual a 200 dividido por 4, que dá conta aqui? 50. X é igual a 50, né? Agora vamos lá, como é que a gente vai se expressar aqui? Como é que serão as temperaturas, como é que serão as temperaturas na escala Celsius e na escala Fahrenheit? Olha lá, θc, θc é igual a x, né? Então θc vai ser igual a quem? A 50 graus Celsius, né? θc vai ser igual a 50 graus Celsius, porque ele fala aqui, ó, θc é igual a x, né? Então θc vai ser igual a 50 graus Celsius. E θf? θf é quem? É quem? θf é x mais 32. Como x é quem? É 50, né? Então vai ser quem? 50 mais 72. Então, θf é quem? 122 graus Fahrenheit. Tá? Então, essa temperatura, o valor dessa temperatura é quem? θc. Então, a solução, né, dessa pergunta, né? A solução dessa pergunta são essas duas aqui, né? A solução é essa aqui, θc é igual a 50 graus Celsius e θf é igual a 122 graus Fahrenheit. É essa a solução do problema, né? θc igual a 50 graus Celsius e θf igual a 122 graus Fahrenheit. Bom, essa foi a primeira parte desse material. A segunda parte vai vir depois.